Em um pronunciamento, o Rebbe nos explica a necessidade da tzedakah. Em outras palavras, porque Deus criou o mundo de forma tal, a humanidade, de maneira que hajam pessoas mais abastadas, com mais recursos, e por outro lado, que hajam pessoas que lhes faltam os recursos básicos, às vezes até para sobreviver, para ter do que se alimentar. Porque o mundo foi criado dessa forma? Porque Deus estabeleceu essa ordem de coisas no mundo, na humanidade, e daí surge a necessidade, a mitzvah, de praticar tzedakah, de ajudar o pobre e assim por diante. O Rebbe, se aprofundando nessa questão, ele diz que uma pessoa poderia querer racionalizar, pensando e imaginando, quando ele vê o pobre, ele vê o necessitado, aquela pessoa carente. Se ele se encontra, a pessoa poderia imaginar, e às vezes nós temos essa tendência de querermos ser juízes, de julgar, de determinar as coisas, então a pessoa poderia imaginar, uma vez que esse sujeito se encontra nessa situação deplorável, ele se encontra nessa situação de carência, de necessidade, deve ser que ele merece estar nessa situação. Deve ser que ele tem alguma culpa no cartório, por assim dizer, deve ser que ele fez alguma coisa de errado, e por isso a divina providência talvez lhe castigou, lhe puniu e lhe colocou nessa situação, porque Deus é infinito, Ele é onipotente, Ele é capaz de tudo, então Deus pode alimentar todos os seres e criaturas. Se Deus não está mandando a parnassá, o sustento para essa pessoa, deve ser que há um motivo, que tem uma razão, que essa pessoa é culposa, ela fez alguma coisa de errado, por isso ela merece estar nessa situação. E, portanto, a pessoa, para se isentar de tzedakah, ela pode imaginar, eu não vou mexer nos desígnios divinos, já que essa pessoa foi colocada nessa situação por algum motivo, por alguma boa razão, né? Então, se ela fez alguma coisa de errada, basta ela fazer tchuvá, que ela se arrependa, que ela se penitencie, e dessa forma ela vai corrigir, endireitar a sua conduta, e daí, naturalmente, ela vai se tornar merecedora da bênção divina para ter uma parnassá abundante, mas isso é um problema da pessoa com Deus, e portanto eu não vou me envolver. E com esse tipo de racionalização, a pessoa pode querer se isentar de dar tzedakah e ajudar o próximo, ou a pessoa pode querer com isso imaginar que ele não vai interferir nos desígnios divinos e deixar a coisa como está. Então o Rebbe diz, na verdade, absolutamente esse raciocínio não procede e não é correto de forma alguma, porque a razão da pobreza ou da carência não está associada e não está necessariamente vinculada aos atos da pessoa. Isso pode ser uma questão de mazal, de uma sorte ou destino, já que antes até do nascimento da pessoa, enfim, não porque a pessoa fez algo de errado. Ou seja, o fato da pessoa estar enfrentando dificuldades financeiras ou estar numa situação difícil não implica necessariamente, não implica absolutamente que essa pessoa fez algo de mal e é merecedora dessa situação. Muito pelo contrário, diz o Rebbe, de acordo com o que consta nos livros judaicos, de pensadores judaicos, também nos livros místicos e particularmente mais enfatizado na Hassidut, pode ser que isso tenha razões completamente distintas. Pode ser inclusive que essa pessoa que está enfrentando necessidade seja um tzadik, seja uma pessoa muito mais justa e correta do que nós somos, seja uma pessoa boa, espiritualizada e muito mais elevada do que nós. Então, por que existem essas situações que então vem a pergunta por outro lado, se essa pessoa nada de mal e de errado fez para estar nessa situação, então por que essa injustiça, por que essa situação, por que de fato alguns se encontram nessa carência enquanto outros estão abastados? Então o Rebbe nos explica, baseado naquilo que nós encontramos na Hassidut. Hassidut já lança esse questionamento, como dizendo
por que então Deus não criou a humanidade de forma tal que todos fossem ricos, todos fossem abastados, e se não totalmente ricos, mas que nada faltasse a ninguém, que todos tivessem as suas necessidades já asseguradas, todos tivessem seu alimento encomendado, enfim. E a Hassidut nos explica que o mundo foi criado por Deus, dentro de um sistema tal. E esse sistema, esse método, essa sistemática foi estabelecida que no mundo tudo funciona à base de mashpia o mekabel. Existe o doador, o provedor, e existe o receptor, aquele que recebe, como na própria criação. Esse é o vínculo entre criatura e criador. Deus, o Criador, ele é o provedor de vida, de existência, e nós, as criaturas, somos os receptores, nós recebemos essa energia vital. Deus estabeleceu esse mesmo sistema no mundo, entre as pessoas, que sempre houvessem esses dois lados em tudo. Às vezes pode ser na transmissão de conhecimento. Então existe o professor, o mestre, ele é o transmissor, e existe o aluno, o discípulo que capta, que é o receptor. Ou em trabalhos, em serviços que são prestados, em todos os nossos relacionamentos, como se fala, um dá para cá, toma para lá, alguém dá e o outro recebe. E assim também em termos de sustento, ou seja, esse é o sistema que Deus estabeleceu no mundo, que tudo funcionasse à base de mashpia ou mekabel, que houvesse o transmissor ou o doador e o receptor, aquele que recebe. Então, isso acontece assim no mundo, porque assim foi estabelecido por Deus. E por que foi estabelecido? Justamente, Olam Chesed Ibaneh, está escrito que Deus queria que o mundo fosse construído e fosse mantido pela bondade, ou através da bondade. Ou seja, que estabelecendo esse sistema, ou essa necessidade de haver o receptor, e portanto, para ele poder receber, tem que haver um doador, um transmissor. Né? Então, assim, se promove a bondade. Aquele que está dando, ele está praticando bondade, e aquele que está recebendo, na verdade, ele está até beneficiando o que doa, propiciando para ele a oportunidade de fazer uma mitzvah, de dar e doar, etc. Então, se uma pessoa se encontra numa situação de pobreza, não é porque ela fez alguma coisa de errado, ou porque ela merece estar nessa situação, mas sim, como nós falamos, porque esse é o sistema, a metodologia que Deus estabeleceu para governar o mundo, para que reinasse no mundo, que sempre houvesse esse sistema de doador e de receptor. Porém, conforme explica o quarto Rebbe de Chabad, o Rebbe Maharash, no discurso racídico sobre o Salmo Tfilah Le'ani Ki Atov, a reza do pobre, ele diz, tudo bem, o pobre pode até entender e concordar que esse é o sistema ideal, uma vez que Deus escolheu esse sistema para reger o mundo, para que isso predominasse no mundo, então ele pode entender e pode até concordar com isso, mas mesmo assim ele tem um forte argumento. Tudo bem, ele concorda que tenha que haver o transmissor e o receptor, o doador e o receptor, tem que haver o rico e o pobre, mas ele pergunta, mas por que eu tenho que ser o pobre? Porque eu tenho que ser o receptor. Ele gostaria de estar na condição de doador e não de receptor. Então ele diz, ele pode concordar com essa mecânica que Deus estabeleceu na sua perfeição, na sua sabedoria infinita, para que isso regesse o universo, mas se fala que o argumento dele é um argumento justo, porque ele, justamente ele, tem que ser o receptor, quando ele poderia e gostaria de estar na posição de doador. Então, por isso se fala, em primeiro lugar, que o fato dele estar na condição de receber, isso não significa de forma alguma que ele tenha feito algo de errado, que ele mereça estar nessa situação, mas que isso faz parte do desígnio divino, do método escolhido por Deus para reger o universo e estabelecer como regra dentro do comportamento da humanidade. Apenas aqui se fala, acrescenta o nosso Rebbe, como dizia o seu sogro, o Rebbe anterior,
ele falava que aqui nós temos que saber alguma coisa. O Rebbe anterior dizia que quando uma pessoa dá tzedakah, ele tem que estar consciente do seguinte, que na verdade o que ocorre não é que ele está dando algo seu, que pertencia a ele, e ele está abrindo mão e dando isso para o outro, para o pobre, para o necessitado. Diz o Rebbe anterior, não. Na verdade, aquilo que ele está dando ao pobre é aquilo que já era do pobre, é aquilo que cabe a ele, aquilo que pertence a ele, apenas que pelos desígnios divinos, como nós falamos, a sabedoria divina infinita, que nem sempre está ao nosso alcance entender, ou seja, que Deus estabeleceu que aquele dinheiro que na verdade é do pobre, e cabia desde o início pertencer a ele, mas por um motivo ou por outro foi dado primeiro para você, foi confiado para você, que das tuas mãos isso saísse, ou talvez até para te beneficiar com a mitzvah de tzedakah e promover tzedakah pelo mundo, então saísse isso da sua mão e fosse dessa forma, chegasse até as mãos do verdadeiro, real e justo beneficiário, que é o pobre e o necessitado. Mas de qualquer maneira, de acordo com essa explicação, se fala que esse dinheiro que a pessoa está dando, na verdade, estava penhorado na sua mão. Na verdade, isso já pertencia originalmente ao pobre e já era propriedade dele, apenas que provisoriamente, temporariamente estava sob nossa tutela, sob nossa propriedade, para nos dar a chance e a oportunidade de cumprir e praticar a mitzvah de tzedakah. Então esse, conforme nos explica o Rebbe, é um sentido mais profundo que explica toda a necessidade do mundo ser como ele é para poder se cumprir a mitzvah de tzedakah e com isso poder se promover bondade no mundo, na humanidade.